Boa tarde a todos. Iniciamos a nossa 38ª reunião ordinária da Comissão de Obras, Transportes, Indústria, Comércio, Abastecimento, Meio Ambiente, Agricultura e Trabalho, nesse dia 3 de 11 de 2025. Quero registrar a presença do vereador Neri Xavier, vereador Amaral, vereador Odinei Potelec, vereador Ademir Honorato, vereador Daniel Bonifácio, e também a presença do vereador Marcos Machado e do vereador Antônio Manuel, líder do governo. Nós temos 4 projetos para ser analisado. O primeiro deles é o projeto PL 126/2025, de autoria do vereador Marcos Soares Machado, da nova redação, inciso 5º, do artigo 206 da Lei Municipal 7.609, de 12 de dezembro de 2019. O relator era o vereador Juarez Jesus, mas não estava. Vou passar a relatoria para o vereador Ademir Honorato. Pela aprovação, senhor presidente. O parecer do vereador Ademir Honorato está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. O projeto PL 127/2025, de autoria do vereador Juarez Jesus dos Santos, que altera a Lei Municipal 5.660, de 26 de agosto, o dia do meu aniversário, que dispõe sobre a criação das áreas de estacionamento rotativo, pago e estacionamento em áreas especiais nas vias, logradouros, espaços públicos do município de Criciúma e da outras providências. O relator é o vereador Aldinei Potelec. Presidente, esse projeto de lei do vereador Juarez de Jesus, ele está propondo uma alteração na lei que criou o estacionamento rotativo, fazendo com que seja incluído o parágrafo 4º no artigo 5º da Lei 5.660, de 2010, aonde a gente está criando, a proposta é criar ou conceder um tempo de 5 minutos de tolerância para quem for estacionar no rotativo. Eu já me manifestei na semana passada, na outra comissão, falando sobre esse assunto, porque eu mesmo já fui procurado pela Associação dos Motoristas de Aplicativos e também por representantes dos motoristas de aplicativo que têm grupos, e uma das demandas que eles solicitaram era justamente essa tolerância de pelo menos 5 minutos para que eles pudessem, então, continuar trabalhando, realizando seu trabalho, que é um trabalho essencial, né? Quando você fala de transporte individual de passageiros por aplicativo, os Uber, né? Eles fazem um transporte essencial na cidade de Criciúma, prestam um serviço que hoje nós não vivemos mais sem esse tipo de serviço, mas que essa é uma demanda deles, porque muitos deles acabam tendo os seus veículos multados por conta justamente de ter que parar numa vaga do estacionamento rotativo, esperar o seu passageiro descer ou esperar o seu passageiro chegar, e muitas vezes no local onde é que o passageiro pediu o Uber não tem a vaga, tem às vezes a 5, a 6 carros mais à frente, aí ele tem que estacionar e aguardar a pessoa chegar até o local. Essa é uma das demandas. Outra demanda também chegou para mim na semana retrasada, um empresário que tem e que trabalha com aquelas entregas de compras pela internet, né, da Shopee, Mercado Livre, a Amazon, que também, né, passa por essas situações. Então, eu penso que é uma demanda justa, né, sou favorável à matéria, né, já fiz, inclusive, uma reunião com a diretoria de trânsito, junto com os representantes dos motoristas de aplicativo, solicitando a Gerestar, que hoje é a detentora da concessão do estacionamento rotativo, para que pudesse haver essa tolerância, né? Por isso me manifesto favorável a esse projeto, presidente. A relatoria do vereador Aldinei Potelec está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto PL 130/2025, de autoria do vereador Luiz Carlos Cristóvão de Fontana, institui o programa Escola Segura
Respiração Tranquila, que dispõe sobre a capacitação de profissionais para apoio imediato a estudantes com asma e outras doenças respiratórias, e autoriza a administração de medicação inalatória de resgate nas unidades de ensino da rede municipal de Criciúma e da outras providências. O relator é o vereador Daniel Bonifácio. Senhor presidente, quero cumprimentá-lo, cumprimentar os meus pares. A minha relatoria, no sentido de aprovação da matéria, senhor presidente, penso que é uma lei importante, e digo que eu mesmo tenho asma e no inverno às vezes ando com bombinha. Se for lá no meu gabinete, tem uma bombinha lá de asma. Então é muito importante. Penso que as crianças, né? E, senhor presidente, a minha relatoria é nesse sentido. A minha única dúvida, senhor presidente, é na questão do artigo 4, mas isso o líder do governo pode levar para sensibilizar a procuradoria na questão de que eles podem alegar um vício de inconstitucionalidade, mas já passou na CCJ, e penso que é importante para que a gente comece a fazer e não vetar, entendeu? Porque a política se faz de diálogo, conversando, e aquilo que é bom para a cidade tem que avançar. Então, essas minhas palavras e a minha relatoria pela aprovação. Parecer do vereador Daniel Bonifácio está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Quarto projeto, o PR 13/2025, de autoria da mesa diretora, Gorete Mendes Boaroli, Marcos Soares Machado, Márcio da Rosa da Luz e Valdecir Bittencourt, o Amaral. Denomina Arnoldo Ido de Souza a sala de departamento de logística. O relator é o vereador Neri Xavier. Boa tarde, senhor presidente. Pela aprovação do projeto. O parecer do vereador Neri Xavier está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. PE 89/2025. Pedir para a nossa secretária que possa fazer a leitura. Dispõe sobre a alteração de dispositivos da Lei 7.654, de 26 de dezembro de 2019, que trata do registro de pessoas físicas e jurídicas e do processo de concessão do alvará de licença para funcionamento de estabelecimento no município de Criciúma e da outras providências. O relator é o vereador Daniel Bonifácio. Senhor presidente, quero fazer algumas considerações, porque na CCJ já fui o relator. O PE 89, ele vem de encontro ao empreendedor, senhor presidente. A gente teve uma reunião há um mês atrás com o nosso prefeito sobre esse tema dos alvarás, que a lei ela vai permitir de 12 meses o alvará de 12 para 36 meses, que é o provisório. E isso vai dar um tempo, senhor presidente, para que o empreendedor ele consiga regularizar o seu negócio e fazer o tal do habites. E aqui, senhor presidente, essa lei ela também vem de encontro ao pobre necessitado. Eu tenho que falar que os imóveis anterior a 2017, o processo de regularização do habites vai ser simplificado. Por quê? Do jeito que está o planejamento urbano, não dá para ficar. E faço aqui com total tranquilidade. E saldo o nosso prefeito. O som está terrível. E saldo, senhor presidente, o nosso prefeito Vaguinho, porque o prefeito ele tem coragem. E é uma pessoa que ouve e que enfrenta os problemas. Então, senhor presidente, a minha relatoria é no sentido de aprovação, mas do jeito que está o planejamento urbano, não dá para ficar. Então, a minha esperança é que essa lei ela vai vir de encontro ao empreendedor, ao pobre necessitado que teve o imóvel regularizado pela REURB, e ele tem que fazer o habites, às vezes, vereador Amaral, de uma casa velha de madeira,
e ele não consegue vender, ele não consegue regularizar. E falo aqui um exemplo lá de casa. Minha mãe é viúva, aposentada com salário mínimo, ali no bairro Colonial, foi feita a regularização fundiária. Felizmente, meu pai faleceu, a gente fez o inventário, e para fazer a transferência do imóvel para minha mãe, que é uma viúva da nossa cota, que a gente não precisa, já faz 12 meses que está na prefeitura. Eu e as minhas irmãs, a gente já gastou em torno de uns R$10.000 de engenheiro, de taxa. E agora a resposta do planejamento urbano é o seguinte: e o esgoto? Aí a pergunta que eu faço, vereador Antônio Manuel: será que o planejamento urbano, o diretor de planejamento urbano, ele desconhece que a cidade de Criciúma, a maioria dos bairros não passa esgoto? É uma reflexão que a gente tem que fazer. É uma reflexão que a gente tem que fazer. E eu saldo mais uma vez o nosso prefeito e a Secretaria-Geral, que se empenhou, ouviu o empreendedor e encaminhou para essa casa, porque vai resolver o problema do cidadão. E esse projeto, a minha vontade é que nas 5 comissões ele já passasse. E ele não tem pedido de urgência, mas esse projeto é urgente para ser aprovado e ser sancionado, porque a gente precisa dar uma resposta. A minha mãe e milhares de viúvas e de pobres, coitado, vereador Ademir, eles não podem ficar à mercê. Eles não podem ficar à mercê de uma burocracia. É por isso, senhor presidente, que o prefeito Vaguinho está de parabéns. Que esses projetos que passam aqui, ele muda a vida. E com toda tranquilidade, é a hora de o planejamento urbano tratar o cidadão com mais responsabilidade. O empreendedor, senhor presidente. E tenho aqui várias reclamações de empresas que querem construir e ficam ali 1 ano, 2 anos e não conseguem regularizar. Os loteamentos não saem. A gente não sabe o que acontece. A uns, o processo é mais rápido. A outros, igual a minha mãe que ganha um salário mínimo, num bairro que não passa o esgoto, que é o bairro Colonial, Metropol, Vila Miguel, na Boa Vista, na 4ª linha. A gente entrega a escritura e o cidadão ele não consegue vencer o habites. Ele não consegue. A casa pode ter 50 anos. É por isso, senhor presidente, que mais uma vez o prefeito Vaguinho, Secretaria-Geral, eles estão de parabéns. Porque isso vai trazer um fôlego ao nosso cidadão. E penso, senhor presidente, que a gente pode convidar o diretor ali do planejamento urbano para vir explicar essas situações aqui na nossa comissão. É um convite, não convocação, mas um convite, porque a gente precisa dar uma resposta. Não dá mais. Aqui é uma queixa de um vereador da base do partido, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, senhor presidente, eu faço esse desabafo e, mais uma vez, eu salvo o nosso prefeito Vaguinho, a coragem que ele tem de enfrentar, porque se depender da burocracia engole, coitado, nosso prefeito trabalha 24 horas. Muito obrigado, senhor presidente. Parecer do vereador Daniel Bonifácio está em discussão, com a palavra o vereador Neri Xavier. Parabéns, senhor vereador Daniel. Fui procurado também na sexta-feira, uma senhora ali perto da minha casa, ela tem uma casa na frente, pequena, por sinal, não é da Coab, é aquela casa da Contempla, e atrás tem um puxado, uma meia-água. E a da frente, ela tem um habites. E isso faz 30 anos que essa casa foi construída. E agora, para passar pela Caixa, o pessoal nosso da prefeitura, esse vereador que está aqui, eu fico me perguntando, eu já passei lá umas 5, 6 vezes conversando com as pessoas e tu não sabe quem pode te dar a resposta. Essa é a grande verdade. Isso que sou da base. Então, assim, eu confesso que isso tem que ser rápido. Eu acho que esse processo, esse projeto, ele tem que passar nas comissões para que possa ser aprovado rápido. Tive hoje lá conversando com alguém responsável, dizendo que ainda poderá ir dar mais 60 dias.
para poder fazer o processo. Então, parabéns por esse processo, e vamos passar que o nosso prefeito venha sessionar, que eu tenho certeza que ele faz isso. O parecer do vereador Daniel Bonifácio continua em discussão, com a palavra o vereador Ademir Honorato. Obrigado, presidente Miri. Eu vou me ater só uns 2 assuntos que tu levantasse aqui. Primeiramente, sobre esse aumento, né, de 12 meses do alvará precário, que é o provisório, para 36, isso é muito bom, porque nem sempre, quando um cidadão está lá naquele empreendimento e consegue, nesses 2 meses, como bem falado, legalizar todo o imóvel, porque assim, é um monte de penduricalho, e mais uma, que às vezes tu chega lá, eles vão dizer assim, olha, tu tens resolver esses 5 itens aqui. Aí o camarada vai lá, tudo 5, beleza. Aí daqui, bom, tem mais isso. É um rosário infinito, então devia ter um tipo de como é que eu vou dizer para ti, para vocês? Bom, é isso aqui que tem que resolver. Resolveu. E vão emendar mais coisa no futuro, eu acho que devia ser cortado. Eu não sei o nome jurídico dizer. É um protocolo de intenção, vamos supor. Então, lá, tem aqueles itens ali que tem que resolver. Depois, se pedir novamente, tem mais isso, tem mais aquilo, é igual no cartório, que é uma vergonha. Todo mundo trabalha isso aí. Então, esse de 12 para 36 meses vai ser ótimo isso aqui para as pessoas, até para não ficar naquela correria. E sobre o que você também comentou bem do Habite ali, realmente, o REURB, Lei 13.465, se não me falha a memória, está lá. O REURB, que é lei federal, né, ele consta que quando é feito pelo REURB que o município faz, o município tem que dar aquela área ali averbada, tem que dar averbada. Então, se não está acontecendo isso aí, logicamente, tem aquele primeiro documento, vai no cartório para transferir para realmente, para si, não tem como, porque tem que, né, acertar, pagar a parte do município. Então, é um pega-ratão aí. E a gente tem que ver, e agradecendo aqueles montes de estagiário que tem, porque, olha, se não é eles trabalhar, uma boa parte também, a coisa não anda. É isso aí. Parecer do vereador Daniel Bonifácio continua em discussão, com a palavra o vereador Aldinei Putelec. Presidente, boa tarde aos colegas vereadores. Eu não poderia me furtar de participar dessa discussão, até porque estive à frente da Casa do Empreendedor por 3 anos e meio, e nós já utilizávamos essa Lei 7.654, que criou o alvará excepcional, justamente com esse objetivo de tentar facilitar e ajudar a vida do empreendedor. E nós já concedíamos o alvará especial por 12 meses, podendo prorrogar por mais 12 meses, uma vez que o imóvel em si não tinha o habite, né, não estava regularizado. E a gente entende, e o governo entendeu isso, que o prazo de 12 e mais 12 é um prazo curto quando a gente fala de regularização imóvel. Porque tem uma série de fatores, tem uma série de situações. Tem questões, muitas vezes, que envolvem terceiros, né? Inventário. Envolve inventário, envolve terceiros, precisa regularizar o imóvel, precisa fazer todo um levantamento da área, confrontação, muitas vezes, com os vizinhos, e aí precisa pegar assinatura e tudo mais. Então, de fato, os 24 meses, entendeu-se que era pouco. Então, o município propõe, né, como o vereador Daniel traz, o alvará excepcional já por 24 meses, podendo ser prorrogado por mais 12 meses, chegando, então, a 36 meses. Né? E é importante frisar que o cidadão, ele precisa, né, isso já era previsto, e reforço aqui, ele precisa ter um processo de regularização em andamento para que ele possa ter direito a esse alvará excepcional. O caso que o vereador Daniel traz também é acerca de um corte, né? Ou seja, todos os imóveis construídos de 2017 para frente, 1º de janeiro de 2017 para frente, são obrigados, né, a seguir toda a legislação de normas de acessibilidade e tudo mais. Os imóveis construídos de 1º de janeiro para trás, os imóveis mais antigos, então, e esses são os mais difíceis de regularizar,
porque eles muitas vezes não têm mais condições de fazer, por exemplo, uma rampa de acessibilidade, um banheiro acessível, né? Não tem condições de regularizar, porque muitas vezes ainda estão, inclusive, sobre uma área que está invadida, que foi construída lá atrás, né? Sobre a área que é do município, ou a área que é da União, ou a área que é da ferrovia, enfim. Então, essa lei ela vem justamente com o objetivo de facilitar ainda mais a vida daquele que empreende, daquele que investe, daquele que gera emprego e renda para a nossa cidade. Então, eu preciso aqui acompanhar a relatoria do vereador Daniel Formentin pela aprovação e parabenizar o governo municipal por essa medida, com esse olhar, né, facilitar a vida daquele que está empreendendo aqui na cidade de Criciúma. Também, só para contribuir, o vereador Marcos está aqui presente, a Ornamento, lá no bairro Morro Estevo, passou por isso. Ela comprou uma área de terra da minha família. Primeiro tinha o Pedro Zanivan, estava regularizando no cartório, não consigo resolver. Quando estava pronto ali, faleceu o meu irmão, que era extremante do outro lado. Também deu problema. Quando resolveram a questão do meu irmão do inventário, a Eliane vendeu para Destro. Também deu problema, porque a assinatura não tinha quem assinasse aqui. E olha, corremos. Uma vez o Marcos foi, eu também. No final, conseguimos, no último mês ali, conseguiu alvará para a empresa que ela pudesse fazer o faturamento, uma empresa de mais de 40 funcionários. E mais de 40 anos de vida a empresa, ao Ornamento. Então, por isso, esse projeto vem para contribuir muito. Presidente, só uma coisa também que é importante, nós estamos aqui na comissão pertinente, que é a comissão de obras. Eu tenho informação de que o município está elaborando um novo código de obras, né, e que deve encaminhar para esta casa antes do final do ano. Eu sugiro a esta comissão que a gente se debruce sobre, a hora que chegar o novo projeto de lei do novo Código de Obras, que a gente se debruce sobre esse projeto para entendê-lo bem e, se possível, a gente chamar a diretoria de planejamento aqui para nos explicar e que a gente possa se atentar a um detalhe, corroborando com aquilo que o vereador Daniel Formentin falou, da questão dos prazos, que o planejamento urbano tem um prazo definido, estipulado, de, sei lá, de 60 dias para análise, de 90 dias para análise, ou de 180 dias. Se em 180 dias o planejamento urbano não analisou, que se libere a obra, que se libere para que a pessoa trabalhe, porque o que acontece muitas vezes, e eu presenciei isso lá, e acho que todos nós aqui, vereadores, já fomos no planejamento urbano, já conversamos, já levamos empreendedores, já levamos pessoas lá, né, vereador Amaral, que tem algum tipo de obra sendo executada ou precisando executar e que os processos não andam. O processo está lá, foi digitalizado. Eu comecei a implantação do processo digital, de digitalização de todos os processos lá na Prefeitura Municipal, enquanto estava como diretor de desenvolvimento econômico. Sobre a minha responsabilidade, no início de 2021, estava o planejamento urbano. Iniciamos o processo de digitalização justamente com um dos objetivos, era deixar mais rápido, deixar mais seguro, porque antes, inclusive, se perdia documento. Antes, a pessoa levava lá documento relacionado ao processo, e como era um processo físico, ficava em pastas físicas, de tanto manuseia para cá, manuseia para lá, daqui a pouco se perdia documento e aí exigia-se novamente aquele documento que já tinha sido entregue. Então, a digitalização trouxe, inclusive, essa segurança e maior transparência também para a gente entender nas mãos de quem está o processo. Está nas mãos da prefeitura? Está nas mãos dos técnicos da prefeitura? Beleza, quanto tempo eles estão levando para analisar? Não está nas mãos dos técnicos. Foi analisado e foi devolvido para o engenheiro. E o engenheiro, o responsável técnico contratado para regularizar, está lá há quanto tempo com ele? Então, tudo isso o processo de digitalização trouxe essa transparência. Agora que a gente precisa dar mais celeridade, mais agilidade. Por isso a minha proposta. Quando chegar esse projeto de lei aqui do novo Código de Obras, que essa comissão se venha se debruçar sobre esse processo, sobre esse projeto, e se não tiver estabelecido no projeto de lei
um tempo mínimo ou máximo de análise que a gente possa aqui fazer, em nome da comissão, uma emenda para estabelecer, no mínimo, esse tempo de análise. Também para contribuir com o novo Código de Obras, eu, na semana passada, levei para o secretário Walter Tiskoski, que o meu filho mora ao lado do meu Mineira, e as lixeiras, construídas pelo prédio ali, tem 1,80 m de profundidade. Como é que o gari vai fazer para pegar o lixo lá dentro? É uma coisa simples, né? Mas olha, o cara tem que mergulhar lá dentro, o outro tem que, já tem falta de coletores, sabe que está com dificuldade da mão de obra. E ainda o tempo que perde. Então, nesse código de obra tem que constar isso também, né? Eu levei essa demanda para ele, que é incrível. Então, e sem contar, senhor presidente, já vou finalizar, que é o princípio da impessoalidade, né? Acho que não cabe mais na cidade de Criciúma o vereador, porque a gente atende as pessoas. E quando o problema chega, a gente vai na administração, vai no governo do Estado, tentar se informar ou ver o que é possível. Mas isso não deveria mais acontecer, né? Isso deveria ser resolvido, o cidadão ir lá e ver o seu problema resolvido. E digo, senhor presidente, planejamento urbano hoje é uma pasta que não funciona. Não funciona e não adianta a gente esconder ou tampar o sol com a peneira. A gente aprova aqui a mudança de zoneamento, mas para o cidadão, o pobre, coitado, precisa do habite de uma casa de 50 anos, não consegue. Aí tem alguma coisa errada. E a coisa errada se chama o quê? A lei. A gente muda, então. E facilita a vida do cidadão. É só isso que a gente precisa. E convidar o Edson para vir aqui e explicar o trabalho, o fluxograma, e os vereadores entenderem. Então, a minha sugestão, senhor presidente, é que se convide o Edson para a semana que vem, ele vir aqui na Comissão de Obras e explicar o que está sendo feito pelo planejamento urbano. Verdade. Ontem, por acaso, eu estava no cemitério das Almas, o meu vizinho chegou lá, ele tem uma obra construída há mais de 20 anos na João Sirimbelli, e avançou 30 centímetros. Dizer que ele tem a vontade, daqui a pouco, de derrubar a casa. Corre, vai. Mais 2 anos dá para ler, que é o habite não consegue. Que é alugar em sala não consegue, porque não tem o habite. Então, ontem mesmo, já passei para o setor ali para o Edson, para resolver. Hoje pela manhã passei ali, quero ver se durante a semana a gente possa dar uma solução. Então, é dessa forma, não tem... Tudo é problema ali, entendeu? Hoje nós temos que realmente estar presente. Então, fica para nós convocar, então, o Edson, para que possa vir aqui esclarecer esse ponto tão importante para a nossa cidade. Só para complementar, eu concordo. Eu acho que o Edson tem que vir aqui na quarta-feira que vem, sim, e dar uma explicação não só para os nossos vereadores, mas para a população. Se nós, como vereadores, temos dificuldades, imagina a nossa população. Obrigado. Terminado a ordem do dia, não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima reunião, que ocorrerá no dia 10 de 11 de 2025. Boa tarde a todos.